Olá, professor! Olá, professora! Eu sou a Bárbara Borne, diretora de pós-graduação, extensão e pesquisa do Instituto Singularidades e estou de volta com Na Prática, a teoria é outra? Esse podcast foi criado pelo Centro de Estudos Aplicados em Práticas de Ensino e Aprendizagem, o CEAPEA, do Instituto Singularidades, com o objetivo de aproximar pesquisa e teoria da sala de aula. Nessa segunda temporada, vamos falar de um tema super importante para o futuro da educação brasileira: as práticas de alfabetização e letramento. Ao longo dos 5 episódios dessa temporada, eu terei ao meu lado especialistas no tema que vão me ajudar a mergulhar em fundamentos e em práticas de alfabetização que nos ajudem a pensar como conduzir melhores ações dentro da sala de aula. Para abrir com chave de ouro essa segunda temporada do Singcast, eu tenho comigo aqui na mesa minha amiga, parceira, uma profissional que eu admiro profundamente, Cristiane Mori, a Cris, que é uma profissional incrível, que eu admiro, trabalha comigo há muito tempo. Ela é formada em fonoaudiologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ela é mestre em linguística pela Unicamp, é professora há muitos anos e o Singularidades tem o privilégio de ter a Cris como professora dos cursos de graduação e coordenadora do nosso curso de pós-graduação em alfabetização e letramento. É a nossa grande especialista de alfabetização da casa e é por isso que ela vai nos acompanhar nos 5 episódios. Bem-vinda, Cris. Bárbara, muito obrigada pela sua generosa apresentação. É um prazer enorme estar aqui e vai ser um prazer ainda maior te acompanhar neste e nos próximos episódios do nosso Singcast, e para tratar desse tema tão importante para a nossa sociedade, que é a alfabetização e as práticas de leitura e escrita que devem ter lugar nesse processo. Maravilha, Cris. E nesse primeiro episódio, o que a gente vai fazer é discutir os fundamentos desses processos de alfabetização e de letramento. E aí, para começar, Cris, eu queria pedir para você, por favor, definir o que é alfabetização, o que é letramento. A gente ouve muito essas palavras, né, no dia a dia, na boca do povo, e às vezes eu tenho observado, pelo menos, essas palavras sendo utilizadas de maneira intercambiável. Então, acho que vale a gente partir da definição. O que é alfabetização, o que é letramento e se são ou não são a mesma coisa. Maravilha, uma ótima, boa pergunta para a gente começar, né? Não são a mesma coisa, alfabetização e letramento, e você disse assim, são palavras que já caíram na boca do povo. O fato de letramento ter caído na boca do povo é um ótimo sinal, né? Porque é um sinal de que todos, né, e a imprensa, a mídia é um termômetro disso. Eu tenho ouvido bastante o termo letramento na imprensa, né? Isso é um indício de que todos já estão começando a considerar que não basta, para usar aqui uma frase da nossa mestra, professora Magda Soares, que foi a precursora dos estudos de letramento no Brasil, né? Ao lado de outros professores importantes, como a professora Roxane Rojo, por exemplo. Mas, para usar uma frase dela que ficou famosa, né? Não basta saber ler e escrever, é preciso saber usar a leitura e a escrita em situações sociais. E essa eu diria que é a melhor definição de letramento pela sua simplicidade. Letramento tem a ver com saber usar a leitura e a escrita em situações sociais que demandam a leitura e a escrita. Conforme uma sociedade se desenvolve, conforme as tecnologias de informação e comunicação se complexificam, se aprimoram, mais demandas de leitura e de escrita se colocam para os sujeitos que vivem nessa sociedade. E, portanto, as necessidades de uso de leitura e escrita também vão aumentando, não é? De modo que hoje a gente nem fala mais só em letramento, a gente já fala em multiletramentos, né? Porque a gente precisa considerar, e em outros episódios aqui do nosso Singcast isso também vai se evidenciar, a gente precisa considerar as outras linguagens. Hoje um texto só composto por escrita praticamente inexiste,
né? A gente olha para a capa de um livro, a gente olha para um slide e ele tem texto, cores, imagens. Então, hoje a maioria esmagadora dos textos é multimodal, é tramada em múltiplas linguagens. E, portanto, as demandas de leitura e escrita passam também por saber ler e compreender essas outras linguagens. Então, os letramentos, eles vão se transformando na medida em que as demandas de uso da leitura e da escrita vão se transformando na sociedade, mas para todos esses letramentos, para todos esses usos, é preciso estar alfabetizado para participar dessas práticas de letramento com criticidade e autonomia. Então, a alfabetização é o domínio da tecnologia da leitura e da escrita. É aprender a ler e a escrever. Ou, como dizia Magda Soares, é a aprendizagem inicial da língua escrita. Letramento e alfabetização são processos independentes e interdependentes. O que isso significa? Que há uma especificidade para se alfabetizar e para saber trabalhar com a alfabetização, e há uma especificidade no letramento ou nos letramentos. Mas numa sociedade como a nossa, esses processos estão e devem estar completamente imbricados. E você diria, Cris, que hoje no Brasil a gente alfabetiza, a gente está letrando as crianças, a gente está no meio do caminho, a gente faz as duas coisas? Qual que é o estado da arte dos processos de alfabetização e letramento no nosso país? O Brasil é muito grande e muito diverso, tudo é muita coisa, como a gente brinca, né? Difícil dar uma resposta única. O que eu tenho visto, de um modo geral, nas experiências que eu tenho com sala de aula, é que ainda existe um privilégio da alfabetização no ciclo de alfabetização. Uhum. Por mais que a gente tenha um discurso dos professores de que é preciso haver diversidade de textos de diferentes gêneros, de que é preciso que a leitura e a produção de textos sejam significativas para as crianças, na prática, quando a gente observa uma rotina semanal de uma sala de aula, de um ciclo de alfabetização, sobretudo o primeiro ano, ainda predominam atividades e práticas que priorizam aquilo que a gente chama de eixo notacional, que é algo que num outro episódio aqui do nosso Singcast também vai ser tratado. Mas é algo que ainda prioriza a aprendizagem do sistema. Ela é importante, sem dúvida alguma, mas ela ainda está acontecendo mais isoladamente. Por outro lado, a gente também, hoje menos, isso já foi mais intenso, hoje eu acho que é menos, mas há também realidades escolares em que se prioriza de tal forma o letramento, os usos significativos da leitura e da escrita, as práticas sociais de uso da leitura e da escrita, e se esquece da especificidade da alfabetização. Então, eu acho que não tem uma resposta única, né? As escolas são diferentes, as redes públicas e privadas são diferentes umas das outras e entre si, dentro de cada uma delas, há diferenças, né? Mas se eu tivesse de pensar uma resposta para o cenário nacional, eu diria que a alfabetização ainda é prevalente. Legal, Cris. E quando você fala, né, que a gente tem práticas alfabetizadoras mais prevalentes, mas também tem contextos que estão letrando, me ocorre que mesmo para fazer só práticas alfabetizadoras ou só práticas de letramento, existem perspectivas e abordagens diferentes. Isso me remete muito a essa discussão dos métodos, né? A gente está assistindo no Brasil, mas também fora do Brasil, né? Para quem acompanha o debate educacional nos Estados Unidos, eles têm inclusive denominado de guerra dos métodos, né? Método fônico versus o método que a gente traduziria como método global, né? O whole language, que acontece lá nos Estados Unidos, mas essa discussão já chegou aqui no Brasil, né? Inclusive se
polarizou, se politizou essa questão dos métodos. Então, eu acho que vale a gente começar falando, né? Alfabetizar não é tudo a mesma coisa. Acho que existem formas de fazer isso. E eu queria te ouvir um pouquinho, Cris, sobre quais são, não todos, né? Acho que existe uma infinidade de métodos, mas quais são os principais métodos utilizados para alfabetizar, para letrar ou para fazer essas duas coisas em concomitância? E quais são as características de cada um desses métodos? Tem muitas nuances nessa resposta. Eu vou tentar ser o mais rápida possível, mas ao mesmo tempo sem perder a profundidade necessária. Nós podemos entender que há um conjunto de métodos que, ainda que diferentes entre si, e daqui a pouquinho eu falo dos dois grandes grupos, mas há um conjunto de métodos que concebem a escrita como um código, o que equivale a dizer que concebe a escrita como um sistema, um conjunto de sinais, que são as letras, que codificam a linguagem oral numa relação de decalque ou numa relação de espelho. Nesses métodos, é preciso, ou parte-se do pressuposto de que é preciso saber qual é a letra que grafa um determinado som para ser capaz de escrever, né? Ainda nesses métodos, também se entende que o conhecimento sobre a escrita está na mão do professor, alfabetizador, e é ele quem determina a ordem de apresentação. É o professor, do seu lugar de sujeito alfabetizado, né, que determina o que é mais simples e, portanto, vem primeiro, e o que é mais complexo e, portanto, vem depois. E, em geral, vai se começar das unidades menores para as unidades maiores. Dentro desses métodos que apostam nessa relação da escrita como um espelho, como um decalque da fala, os modos de alfabetizar precisam, né, de um passo a passo de apresentação dos sons e das letras correspondentes. Esses métodos são conhecidos como métodos sintéticos, porque a operação cognitiva principal que essa criança tem de fazer para se alfabetizar é uma operação de síntese, no sentido de ser uma operação de juntar. Então, juntar letras para fazer sílabas, juntar sílabas para fazer palavras e assim sucessivamente. E aí, dentro dos chamados métodos sintéticos, tem o método alfabético, que é um método praticamente em desuso, o método silábico, que até hoje é extremamente produtivo no Brasil, nas salas de aula, né, cuja unidade de partida e de trabalho é a sílaba, e os métodos fônicos, né, que atualmente têm ganhado um destaque, e que são, nos métodos fônicos, parte-se da necessidade de que a criança isole o som para poder saber a letra que corresponde a esse som. Então, eu preciso saber que para escrever pato, eu tenho 4 sons, né? O som do P, o som do A, o som do T e o som do O, para eu saber quais são as letras que correspondem a esses sons. Então, aí a unidade de partida no método fônico é, na verdade, o fone, né? O som, porque o fonema, como se diz em muitos lugares, ele, na verdade, não é pronunciável. Então, nenhum de nós é capaz de pronunciar o fonema. Um outro conjunto de métodos estão subsumidos por uma categoria maior que a gente chama de métodos analíticos. Por quê? Porque o processo do método, o caminho do método é o inverso do que a gente falou. Parte-se do maior para o menor. Os métodos analíticos surgem há muitos anos, não é algo recente, a gente está falando de ainda século XX, lá começo, meados do século XX. Os métodos analíticos, eles nascem de uma tentativa de tornar a alfabetização mais significativa, e eles também se apoiam na crença, né, na pressuposição, é mais do que uma crença,
baseada nas teorias psicológicas que a gente tinha na época, de que o pensamento da criança era um pensamento mais global, um pensamento sincrético, e que, portanto, partir de unidades pequenas como a sílaba ou o som não faria o menor sentido para ela. Então, qual é a aposta dos métodos analíticos? Partir de unidades maiores, que poderiam ser a palavra, método da palavração, a sentença, método da sentenciação, ou o texto, que é o que ficou conhecido, que nós conhecemos no Brasil como método global, que seriam, então, é um método que parte de pequenos textos que vão sendo analisados do maior para o menor até chegar ao final e ao cabo, ou na sílaba ou no próprio som. Ocorre que esse texto, ou esses textos que foram usados dentro das cartilhas do método global, que é um dos métodos analíticos, eram textos absolutamente forjados para alfabetizar. Textos que não existiam na vida real, textos que eram escritos de maneira controlada para levar à decomposição. Tanto nos métodos analíticos quanto nos métodos sintéticos, a criança é passiva e é o adulto que determina a ordem de apresentação e do passo a passo a seguir. Esses modelos de criança que vai receber a informação de fora para dentro, de um adulto que tudo sabe, né? E essa criança que nada ou pouco sabe, isso só vai ser rompido nos anos 80, quando da chegada da psicogênese da língua escrita proposta pela professora Emília Ferreiro. Aí sim a gente tem uma subversão, uma mudança de paradigma, porque coloca-se no centro do processo uma criança que pensa sobre o que está ao seu redor e que busca compreender, busca explicar o que está ao seu redor. O professor deixa de ser o detentor do conhecimento, né? E ele passa a ser um sujeito que valida ou não as hipóteses que a criança faz, mas essa criança é ativa nessa construção. E para que essa construção aconteça, é preciso ter um ambiente em que a criança possa ter textos sobre os quais ela interage para que ela faça hipóteses. Só que desta vez nós estamos falando de textos reais, de textos que existem de verdade na sociedade. O que acontece no Brasil de uma maneira completamente equivocada é que muitas vezes critica-se, se diz muito em muitos debates que o que tem causado fracasso na alfabetização é que o Brasil fica usando o método global quando deveria usar um método fônico. Mas ao falar que está usando um método global, está falando, na verdade, do construtivismo proposto ali pela Emília Ferreiro. Então, há uma confusão entre aqueles que não são especialistas, entre método global e o construtivismo proposto pela Ferreiro. Então, o método global e o construtivismo, eles têm premissas eventualmente compartilhadas, mas não se trata da mesma coisa, né? De jeito nenhum. E o que diferencia, Cris, o construtivismo tal qual proposto pela Emília Ferreiro e uma abordagem que é piagetiano, né? A Emília Ferreiro ela foi orientanda do Piaget, de uma abordagem mais vigotskiana da alfabetização? Eu falo sempre, quando eu tenho a oportunidade de falar com professores, eu sempre digo e faço uma brincadeira com os professores alfabetizadores, brincando que eles são mais vigotskianos do que eles imaginam, né? Por que eu falo isso, Bárbara? Porque a grande diferença, quando a gente está no nível de modelos de desenvolvimento humano propostos pelo Piaget e pelo Vygotsky, né? As grandes diferenças estão na concepção de sujeito, né? O sujeito piagetiano é um sujeito cognoscente, um sujeito que busca ativamente construir o seu saber, mas é um sujeito no qual o seu aparato cognitivo, os seus esquemas cognitivos são decisivos
do desenvolvimento, do curso do desenvolvimento, de modo que a aprendizagem, os processos de aprendizagem, a gente diz que eles estão a reboque do desenvolvimento. É quase como se eu dissesse que no modelo piagetiano, caricaturando, né, fazendo uma caricatura, a criança só pode aprender no meio externo aquilo que ela já está cognitivamente pronta para aprender, né? Quando eu vou para a proposta histórico-cultural, para a perspectiva histórico-cultural proposta pelo Vygotsky, esse sujeito social, claro que ele também tem um aparato cognitivo, ninguém pode negar isso, mas a premissa da qual parte o Vygotsky e colaboradores, né, que ele trabalhou com outros psicólogos, neurologistas, o Luria, o Leontiev, a premissa é de que o aprendizado, ou seja, as intervenções do meio, elas podem gerar desenvolvimento. Então, embora haja um curso do desenvolvimento dado cognitivamente, endogenamente, o que vem de fora tem o poder de alterar o curso do desenvolvimento. Então, a aprendizagem pode gerar desenvolvimento. E aí é que eu brinco com os professores. Algum professor duvida de que as suas intervenções geram desenvolvimento? Eu diria que não. Então, é por isso que eu brinco que, na prática, quando o professor medeia a relação da criança com os objetos portadores de escrita, quando o professor responde para uma criança que, se ele não pode usar o nome da Catarina para escrever tapete, quando um professor valida uma hipótese que a criança fez, como outro dia você me contou da sua filha, que para escrever emergência, falou M, o nome da letra. Ela falou, emergência é com M, mas ela estava pensando no nome da letra M para escrever emergência. Ela estava usando algo que a gente chama de princípio acrofônico, que o nome da letra me dá um indício de como escrever. Ora, todas as vezes que o adulto valida ou oferece um portador de texto ou problematiza, quando um adulto pergunta assim, mas gozado, você escreveu sapato com 3 letras, mas aqui no livro que a gente está lendo, sapato tem 6 letras. Por que será? Né? Então, quando o professor força ali um conflito, tudo isso está gerando desenvolvimento. Então, eu diria, sem dúvida alguma, do ponto de vista epistemológico, é claro que nós estamos falando de duas noções de sujeito, um sujeito cognitivo, um sujeito social. A gente está falando de 2 modelos de desenvolvimento humano diferentes. Nas práticas da sala de aula, em particular nas práticas alfabetizadoras, eu diria que os professores, ao agirem, fazem com que as crianças avancem e, portanto, estão criando os EPDs, estão criando zonas de desenvolvimento proximal onde o desenvolvimento vai adiante. Ô, Cris, e eu fico ouvindo você falar, né? E eu consigo um pouco visualizar salas de aula completamente diferentes do ponto de vista das interações que esse professor tem com as crianças, do ponto de vista dos materiais que essas crianças estão manipulando para construir o repertório delas sobre a língua escrita. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né? Você pontuou que a gente tem no Brasil, talvez com mais proeminência, métodos sintéticos, particularmente o método silábico. E o fônico. E o fônico, aí acho que numa disputa, quem leva mais recentemente. A gente tem métodos globais também sendo adotados, inclusive denominados como construtivistas, mas no fundo são esses métodos globais que você trouxe. E essa abordagem construtivista, que pode ter uma vertente mais piagetiana ou mais vygotskiana. Queria que você, eu sei que rapidamente é difícil, mas que você falasse um pouquinho assim, qual é a implicação de cada um desses métodos para o estudante, ou seja, para a forma como essa criança concebe a língua. Ok. Só um ajuste aí do que você falou.
O método global, que é esse aí, que partia de textos, pseudotextos, e tinha um passo a passo para ser decomposto, ele é muito raro hoje em dia. O que a gente tem sim, muitas escolas que, pelo menos, afirmam adotar o construtivismo, que é como a teoria da Emília Ferreira acabou conhecida, mas também, na prática, não necessariamente essa prática ela está conversando adequadamente com o que a teoria e os achados de pesquisa da Ferreiro nos ensinaram, né? Agora, muitas vezes na imprensa, pessoas menos especializadas no assunto é que tratam método global e construtivismo como se fosse a mesma coisa, né? Na prática, a grande diferença entre metodologias, sejam os métodos sintéticos, sejam os métodos analíticos, e o construtivismo, tal como proposto pela Emília Ferreiro, ou um socioconstrutivismo, que seria aí com as contribuições do Vygotsky e dos vigotskianos contemporâneos, a grande diferença é a visão de sujeito, né? E, claro, a visão de escrita. Mas como a sua pergunta foi centrada na criança, que é o que nos interessa na sala de aula, a criança aqui nesses métodos, ela é tida como alguém que precisa do outro para aprender. Ela é tida como uma criança que não sabe e que ela precisa que o adulto que sabe determine o passo a passo para que ela aprenda o que ela não sabe. E deste lado, seja o construtivismo, seja o socioconstrutivismo, essa criança sabe e essa criança é capaz de construir conhecimento nas interações que ela tem, seja com o mundo físico e os objetos portadores de texto, seja com o mundo social, ou seja, com os seus parceiros. Aqui, nesses métodos de orientação construtivista ou socioconstrutivista, essa criança sabe. Além dela saber, ela é uma criança que constrói conhecimentos, tanto na interação que ela tem com o mundo físico, os livros, né, os textos que ela tenta produzir, quanto com os seus parceiros, mais experientes ou menos experientes. Portanto, aqui, eu parto de uma criança que é um sujeito ativo, de uma criança que pode e tem o direito de se constituir como um sujeito que vai se expressar por meio das linguagens. E uma criança que, portanto, vai agir sobre o mundo onde ela está, vai interagir com os seus parceiros, sabendo que a linguagem é uma forma de expressão que faz diferença, por meio da qual ela age sobre o mundo. Essa é uma criança que aprende não só a ler e a escrever do ponto de vista da tecnologia, da alfabetização, mas ela é uma criança que aprende os diferentes modos de dizer que os diferentes textos propõem. Essa é uma criança que sabe diferenciar um conto de dar medo de um conto de princesa. É uma criança que sabe diferenciar uma notícia de um texto de divulgação científica. Mas não é que ela sabe diferenciar pela estrutura apenas. Ela sabe diferenciar pela função desses textos na sociedade. Portanto, ela vai se tornando, desde a alfabetização e, na verdade, desde a educação infantil, um sujeito da linguagem, um sujeito da argumentação, um sujeito que pode agir no mundo por meio da linguagem. É diferente daqui, onde eu tenho uma criança que é modelada para aprender a técnica, né? O que ela vai fazer com essa técnica, o próprio método não me diz, né? E se ela segue num percurso que a mantém segregada desse uso da língua, a gente vai colher esse resultado lá na frente, né? Eu suponho, né? Eu consigo imaginar que o percurso escolar dessas crianças que foram alfabetizadas dentro de um contexto mais construtivista e socioconstrutivista e de um contexto de métodos sintéticos ou mesmo dos analíticos, como você disse, seja muito diferente, né? Do ponto de vista de quem ele é enquanto uma pessoa que usa essa língua para existir no mundo. Exatamente. Porque aqui, nos métodos sintéticos e analíticos, o compromisso com o letramento, ele pode existir,
mas ele vem depois. Tem uma premissa de que primeiro eu me alfabetizo para depois eu usar a leitura e a escrita. E como nós veremos em outros episódios aqui do Simcast, dessa segunda temporada, a criança é capaz de ler e escrever, ou de se colocar, melhor dizendo, nesse lugar de quem sabe e pode ler e escrever, muito antes de saber ler e escrever convencionalmente. E isso tem um efeito duradouro e positivo na sua vida escolar. Eu brinco que ela não vai terminar o seu processo de educação básica apenas sabendo fazer a redação do Enem, né? Mas ela vai terminar o seu processo de educação escolar sabendo escrever e ler e compreender diferentes textos de diferentes gêneros, incluindo aí a literatura entendida como uma forma de arte. Vai ser um adulto que utiliza a linguagem nas suas múltiplas expressões para se empoderar no mundo, né? Exato. Cris, obrigada por essa conversa incrível. Eu acho que a gente trouxe os fundamentos, né? Era o objetivo desse episódio do nosso podcast, trazer os fundamentos para as nossas conversas. E se você gostou, fica com a gente. A gente vai seguir numa conversa aqui em mais 4 episódios, onde a gente vai se aprofundar em práticas de alfabetização e letramento, vai falar um pouquinho sobre educação infantil também, qual é o lugar da educação infantil no processo de letramento, falar de avaliação e de formação de professores. Então, obrigada, professor, obrigada, professora, por ter ficado conosco. Se você gostou desse episódio, compartilhe nas suas redes, envia para um colega que você acha que vai se beneficiar dessa conversa e segue o Singularidades nas nossas redes, no Instagram, @Instituto Singularidades, e no nosso YouTube também. Vejo vocês no próximo episódio. Até mais!